Olá pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo especial para os meus queridos futuros colegas, para vocês que estão aí na reta final da preparação para o concurso do Ministério Público Federal, um concurso muito aguardado nos últimos tempos, que saiu meio subitamente, todo mundo ficou meio assustado com a prova do MPF sendo lançada assim de uma hora para outra lá no meados do ano passado, mas depois com o adiamento da primeira etapa, as coisas foram esfriando um pouco e agora está todo mundo mais tranquilo, todo mundo teve tempo para estudar. Mais tranquilo, quero dizer, a gente conseguiu fazer uma programação. Agora, tranquilo não é, né? Tranquilo não é, muita matéria, muita coisa para estudar. E aí eu estava pensando, o que eu podia fazer por vocês nesses últimos dias de preparação. Nós estamos aí há 15 dias da prova. O que eu podia ajudá-los nessa preparação? Então eu vou gravar uma pequena sequência de vídeos resolvendo as questões da última prova, comentando um pouco o jeito de fazer essas questões, o que está pressuposto nisso aí e de que jeito a gente pode usar essas questões como pistas do que nos ajudará para a próxima prova que vem aí. Eu também já postei algumas dicas sobre isso, já falamos um pouco sobre a prova, sobre o perfil, e eu atualizei as questões da prova passada ao novo CPC. Então, a gente precisa, a gente já tem aqui também uma discussão sobre novo CPC implícita no que nós vamos fazer nesses vídeos. Então, claro, esse vídeo serve também para quem está só estudando processo civil, quer ver aí resolução de questões. São questões bem complexas, umas bem feitas, outras mal feitas, mas que questão bem feita e mal feita está para todo lado. Então acho que pode ajudar todo mundo, mas é especial para o pessoal que está estudando aí para o MPF. A primeira questão de processo civil que a nossa prova do 28º concurso trouxe, eu estou abrindo aqui no meu próprio material, eu vou começar da segunda metade daqui das questões. Eu acho que essa segunda metade tem alguns pontos um pouquinho mais delicados e eu vou começar por eles. Começo por uma questão que eu acho que foi a pior questão da prova, que é a questão número 86. Essa questão 86 diz o seguinte: constituem princípios processuais implícitos, princípios constitucionais processuais implícitos. E aí vem 4 alternativas. A prova do MPF só tem 4 alternativas. Mamata, né? Mamata nada. 4 alternativas porque erradas, 4 erradas anulam uma certa. Então, o chute que podia ser estimulado pelas 4 alternativas é desestimulado pela anulação. Eu já escrevi sobre isso, você acha um post no meu blog sobre a questão matemática da prova e, para resumir a conclusão, não vale a pena deixar a questão em branco na prova do MPF. Depois você veja as contas lá no blog que isso está demonstrado. Vale a pena responder tudo sim. Qual que é o problema dessa questão? Ela vai aparecer aí na tela para você. O problema é que, primeiro, as 4 alternativas mencionavam como princípios constitucionais implícitos a boa-fé processual e a efetividade. Ou seja, não resolvem nada. Embora se tenha um conjuntinho de 3 princípios em cada alternativa, 2 deles estão repetidos em todas as alternativas. Então esses 2 estão mortos, não adiantam nada, não resolvem nosso problema. Nós vamos ter que analisar o terceiro, como você está vendo aí. Qual desses 4 princípios seria um princípio constitucional implícito? A paridade de armas, a eficiência, a adequação ou a publicidade? Primeiro ponto, esses 4 são princípios constitucionais do processo, fazem parte dos princípios processuais. Então, não tem nada errado aqui. Aí que vem a dificuldade. A questão está em saber o que é implícito e o que é explícito. E é aí que mora o problema. Você podia descartar de cara, e é esse exercício que eu quero fazer aqui com você, que é a técnica de resolução da questão, que é a alternativa D. Publicidade é um princípio constitucional super explícito no artigo 93, inciso 9. Então, quanto a esse não tem dúvida, você não podia marcar D de jeito nenhum. Outro que você podia descartar, não tão de cara, mas com bastante tranquilidade, é o princípio da eficiência.
O princípio da eficiência, no artigo 37 caput, vale para toda a administração. E, nos dizem os autores de processo, o Poder Judiciário, embora não seja o executivo, ele também está submetido ao princípio da eficiência, também está submetido ao princípio da economia processual. O Judiciário também tem que fazer mais com menos, também tem que gerir os seus recursos de modo mais eficiente. Então, daria para arriscar a eficiência também. Concordo que o raciocínio aqui é um pouco mais delicado, mas daria. Você ficaria em dúvida de dois: paridade de armas e o princípio da adequação. Qual que é o conhecimento que você tem que ter aqui? Paridade de armas nada mais é que um outro nome para isonomia. Paridade de armas não é um princípio diferente da isonomia. Ele é simplesmente o princípio da isonomia aplicado ao processo civil. Como a isonomia é um princípio constitucional, então a gente pode dizer que é um princípio constitucional explícito a paridade de armas. Tem previsão constitucional a isonomia, logo também tem a paridade de armas, que nada mais é que a isonomia aplicada no campo do processo civil. O que sobrou para a gente? O princípio da adequação. O que é o princípio da adequação? Transcrevi aqui para vocês um pequeno trechinho que você vai ver aí na sua tela. Qual que é a ideia? É a ideia de que o processo deve dispor de instrumentos adequados para o exercício dos direitos materiais. Qual que é a ideia? É a ideia antiga da instrumentalidade do processo. O princípio da adequação informa a noção de que o processo deve ser instrumental. O que significa ser instrumental? Ser adequado, efetivo e tempestivo. O que adequado aqui significa? Significa, como eu transcrevi aí para você, que as etapas do trâmite processual e as ações, os recursos, as petições devem ser previstas de modo adequado para dar conta da tutela do direito material dos indivíduos. Nós temos um direito implícito, e aí Marinoni fala disso muito bem, a que o legislador, conforme a técnica processual, aos ditames, às necessidades do direito material. E o juiz, num segundo momento, conforma a técnica processual aos ditames, às necessidades do caso concreto. Então, nós temos um exercício que é de dois níveis. O juiz o legislador faz a primeira adequação, adequando as normas processuais, criando normas processuais que sejam adequadas ao direito material, e o juiz faz uma adequação de segundo nível, adequando de novo aquelas normas previstas pelo legislador que já são previamente adequadas aos direitos materiais na norma abstrata, adequando-as às necessidades do caso concreto, porque afinal de contas cada caso é um caso, ainda que o legislador preveja normas abstratamente adequadas no nível da legislação, essas normas podem não ser adequadas no nível do caso. Então, por que eu digo que essa questão foi uma questão difícil, uma questão da qual não gostei muito? Porque todos os princípios que estão aqui são princípios processuais e são princípios processuais constitucionais. A única questão era você saber o que é implícito e o que é explícito. E como paridade de armas não está escrito na Constituição, muita gente estatisticamente errou essa questão, imaginando que a paridade de armas seria um princípio implícito e não explícito, quando na verdade ela é explícita, porque a paridade de armas se refere à isonomia e a isonomia é garantia explícita. Agora, fala se não é uma questão sacana. Eu achei uma questão de um enorme grau de dificuldade, mas é uma questão que foi feita e a gente tem que saber lidar com ela. Por eliminação, você teria condições de ter pelo menos 50% de chance de acertar essa questão. Ok? Então, essa é a nossa primeira correção. Para o vídeo não ficar muito pesado, eu paro por aqui e nós vamos postar em seguida os vídeos das demais questões. Um abraço, boa sorte!